E aí, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os trilheiros e trilheiras. Vamos dar continuidade ao curso de Direito Administrativo do Trilhante, agora com a aula de atos administrativos. Inicialmente, vamos apresentar um conceito de ato administrativo e depois nós vamos falar das classificações dos atos. Então, os atos administrativos são uma espécie de atos da administração. E esses atos da administração eles podem ser atos políticos, atos materiais ou administrativos propriamente dito. Os atos políticos são aqueles atos de governo, de direcionamento, de política pública da administração pública. Esses atos eles são marcados pelo um grau alto de discricionariedade e são fundamentados, legitimados pelo voto. Então, por exemplo, é a eleição de uma política pública de saúde por um agente político, por exemplo. Os atos materiais, por sua vez, são uma consequência do ato administrativo formalizado, né? Os atos materiais, por exemplo, acontecem quando um ato administrativo, só para exemplificar, determina a destruição de um imóvel construído numa área de preservação permanente. Os atos materiais da administração pública são, de fato, a derrubada, o passar o trator em cima daquele imóvel. Os atos administrativos, por sua vez, são uma manifestação da vontade funcional apta a gerar efeitos jurídicos, produzidas no exercício da função administrativa. Essa é uma definição dada pelo professor Marçal Justen Filho, que eu julgo ser a melhor. Relembrando da nossa primeira aula, a função administrativa é aquela exercida por meio dos instrumentos, os poderes da administração pública. Uma primeira classificação mais geral dos atos é a classificação que os distingue entre atos vinculados e atos discricionários. E a grande diferença entre eles é a margem de atuação do administrador, do agente público. Os atos vinculados são aqueles previstos em lei e que têm os critérios objetivos para sua aplicação também previstos em lei. Então, cabe ao agente público simplesmente a conferência do cumprimento daqueles critérios objetivos, que é, por exemplo, na concessão de uma licença ambiental, né? O cidadão chega lá, ele comprova que ele cumpriu os critérios objetivos e cabe à administração pública conceder a licença, né, dentro do poder-dever da administração pública. Cumpridos os requisitos, a administração tem o dever de conceder a licença e o cidadão tem o direito subjetivo àquela licença. Já os atos discricionários, derivados do poder discricionário da administração pública, também são previstos em lei, só que a lei deixa uma margem de atuação para o administrador. Ele pode influenciar, ele pode tomar decisões, ele pode complementar o ato com um juízo de conveniência e oportunidade. Uma próxima classificação é uma classificação quanto à formação do ato administrativo. E esse ato ele pode ser simples, complexo ou composto. O ato administrativo simples é aquele que se aperfeiçoa unilateralmente, ou seja, é uma manifestação de vontade de um órgão da administração pública e que já é capaz de produzir por si só efeitos. Então, por exemplo, a nomeação de um servidor. O ato complexo, por sua vez, é um ato que depende de mais de uma exteriorização de vontade de órgãos diferentes ou de órgãos e entes diferentes, com uma mesma importância. Não há entre eles uma relação de hierarquia, não há uma relação de acessoriedade, não há entre eles uma relação de instrumentalidade. Então, por exemplo, é a aposentadoria do servidor. A aposentadoria do servidor é autorizada em um ato administrativo autônomo do órgão a que ele é vinculado, e para que essa aposentadoria produza efeitos, ela depende de um outro ato do Tribunal de Contas.
Os atos podem ser compostos também, e esses atos, assim como os complexos, dependem de mais de uma exteriorização de vontade, com importâncias escalonadas. Então, diferentemente do ato complexo, essas partes, essas manifestações de vontade, elas têm sim uma relação de hierarquia, uma relação de assessoriedade e uma relação de instrumentalidade entre elas. Por exemplo, é a nomeação do Procurador-Geral da República. O presidente indica o Procurador-Geral e o Senado aprova, fazendo um só ato, certo? Então, nos atos complexos, a gente precisa relembrar, ocorre o que a gente chama de efeito prodrômico do ato administrativo, que é quando, para o aperfeiçoamento, para que atinja a finalidade, um ato exige a prática de outro ato. Uma outra classificação é quanto ao alcance, e o ato pode ser individual ou geral. Os atos individuais descrevem os atingidos, ele especifica os atingidos, eles produzem efeitos concretos para alguns indivíduos. Os atos gerais, ao contrário, descrevem uma situação fática genérica, e todos aqueles indivíduos que se amoldarem a essa situação fática sofrerão os efeitos desse ato administrativo geral. Quanto aos destinatários, o ato pode ser interno ou externo. Os atos internos são aqueles orientados para a própria administração pública. Eles são direcionados para dentro. Os atos externos, contrariamente, são aqueles orientados para fora da administração pública, para os cidadãos, para aqueles que não possuem um vínculo especial com a administração pública. A gente continua com essa aula na próxima e a gente ainda vai falar de classificação dos atos. Até mais, gente. Um abraço.